Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7. A gente está lendo a primeira carta endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor do Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens também perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não acontecer isso, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olá a todos, muito bem-vindos. Hoje estamos em um lugar verdadeiramente especial, as antigas ruínas de Éfeso, onde um dia floresceu uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Nesse contexto, vamos explorar como as cartas escritas a essas igrejas oferecem não somente insights sobre os desafios enfrentados na época, mas também lições práticas para nós hoje. Ao caminharmos por essas ruínas, vamos refletir sobre uma mensagem que Cristo deixou para essas comunidades e como podemos explicar esses ensinamentos em nossas vidas. Preparem-se para uma experiência enriquecedora e inspiradora. Começando então aqui pela cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso ficou conhecida por abandonar o primeiro amor. Em Apocalipse, a mensagem de Jesus expressa a preocupação de que, apesar de suas boas obras, os efésios haviam perdido a paixão e o fervor inicial. Essa exortação nos desafia a manter um relacionamento íntimo e apaixonado de todo o coração com Deus, mesmo em um meio de dificuldades. Não podemos deixar de mencionar Timóteo, que desempenhou um papel crucial como pastor e líder espiritual da igreja de Éfeso. Encorajado por Paulo, ele combateu falsas doutrinas e ajudou a preservar a verdade do Evangelho, sendo um modelo para a comunidade. Imagina então Paulo trazendo ali a palavra, trazendo o conhecimento a Timóteo. Era algo muito significativo quando nós hoje fazemos discípulos. Então, quando a gente começa a pregar, a ministrar a uma pessoa e trazer, então, de fato, a verdade do Evangelho para ela. Então, que você possa fazer discípulos também, até porque Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Então, é muito bacana você poder caminhar e a gente ter, assim, partes aqui da arqueologia, sabendo que, com certeza, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e muitos outros personagens bíblicos passaram por essa região.
Éfeso foi um lar de várias figuras significativas mencionadas nas Escrituras. Primeiro, vamos falar de Paulo. O apóstolo Paulo passou um tempo considerável em Éfeso durante suas viagens missionárias, conforme descrito no livro de Atos, capítulo 19. Ele fundou uma igreja lá e ensinou, ou seja, aqui, sobre o cristianismo. O apóstolo Paulo passou aproximadamente 3 anos em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 20, verso 31. Por isso, vigiem, lembre-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Durante esse tempo, ele pregou e ensinou, estabelecendo uma comunidade cristã significativa na cidade. Vamos falar de Tiago. Tiago também. Algumas tradições sugerem que o apóstolo Tiago pode ter visitado Éfeso e que ele poderia estar em contato com a comunidade cristã da cidade. Também o apóstolo João. Após o exílio, o apóstolo João é frequentemente associado a Éfeso. O Evangelho de João é tradicionalmente considerado ter sido escrito aqui. Esta localização é baseada em transmitências históricas que sugerem que o apóstolo João passou seus últimos anos nessa cidade, ministeriando e escrevendo, e também as cartas joaninas 1, 2, 3 de João, para as igrejas da região. Também Maria, mãe de Jesus. Algumas tradições cristãs afirmam que Maria, mãe de Jesus, pode ter vivido em Éfeso após a morte de Jesus com João, que também cuidou dela. Os cristãos de Éfeso desempenharam um papel crucial no crescimento do cristianismo, devido à sua localização estratégica como um importante centro comercial e cultural na Ásia Menor. Sob a liderança do apóstolo Paulo, que passou aproximadamente 3 anos na cidade, e posteriormente o apóstolo João, a comunidade cristã se solidificou, tornando-se um ponto de evangelização e ensinamento teológico. Estou aqui nas impressionantes ruínas de Éfeso, um dos centros do cristianismo primitivo, onde quero compartilhar um pouco sobre Tito, um importante colaborador de Paulo. Embora as Escrituras não mencionem diretamente uma visita de Tito a Éfeso, é bastante possível que ele tenha estado aqui. Imagine o que ele teria visto e sentido nesse lugar cheio de vida e de desafios para a fé. Enquanto Paulo pregava e ensinava, Tito provavelmente ajudava a lidar com as preocupações entre os cristãos. Sim, fortalecendo a comunidade em um meio de influências de falsas doutrinas, como nós já falamos sobre os nicolaítas. Então, não seria incrível pensar que Tito caminhou por essas mesmas ruas, dedicando-se a apoiar e encorajar aqueles que estavam se firmando na fé? Mesmo que a sua missão principal tenha sido em Creta, aqui em Éfeso, ele poderia ter contribuído para o crescimento e a resistência da fé cristã. Isso nos inspira a refletir sobre como podemos, cada um de nós, fazer a diferença em nossas comunidades, assim como Tito fez. Vamos nos comprometer e edificar nossa fé e a apoiar uns aos outros. Éfeso, em latim, Éfesos, foi uma cidade grega antiga na costa de Jônia, província de Esmirna, Turquia. A cidade floresceu depois que veio sob o controle da República de Roma em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império, atrás somente de Roma. Estou dando aqui algumas informações para você conhecer um pouco de Éfeso. Também, vamos lá, tinha uma população cerca de 250 mil habitantes
no, no século I a.C. Fazia também dela a segunda maior cidade do mundo na época. A cidade era famosa pelo templo de Ártemis, ou templo de Diana, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco e mostrar para vocês aqui algumas partes que ainda restaram daquela época. Éfeso também era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que são citadas no livro de Apocalipse. Também o Evangelho de João pode ter sido escrito aqui. Durante a sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo visitou Éfeso, onde encontrou uma comunidade judaica significativa, aguardando a chegada do Messias. Iniciando seu ministério na sinagoga, Paulo aproveitou esse espaço sagrado para pregar sobre Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas. Seus ensinamentos atraíram tanto judeus quanto gregos, gerando um fervoroso debate e, consequentemente, uma polarização entre os que aceitavam a nova mensagem e aqueles que resistiam. Paulo proclamou a palavra de Deus, ensinando a verdade do Evangelho e apresentando Jesus como o Salvador prometido. Então, como tem aqui nessa placa a ágora, ou seja, o mercado central, né? A parte comercial das cidades, e aqui era de Éfeso, nesse espaço, aonde os mercadores compartilhavam das suas mercadorias, e também era um lugar estratégico para que Paulo pudesse também levar a palavra para muitas pessoas, inclusive vindas de outras cidades, outros lugarejos, e isso espalhava melhor também a palavra do Senhor para outras vilas e cidades. Então, aqui é onde acontecia o comércio de Éfeso. Bora para lá. Estamos agora diante do portão sul do centro comercial, que a gente acabou de mostrar ali do lado. Então chegamos nesse momento na biblioteca de Celsus. Então a gente vai mostrar ali para vocês um pouquinho. Aproveitando que a gente chegou cedo e as discussões ainda não chegaram. A biblioteca de Éfeso, inaugurada no século II d.C., é um dos mais impressionantes centros de conhecimento da antiguidade, projetada em homenagem ao filósofo Celso e abrigando milhares de rolos e manuscritos, com a sua majestosa fachada adornada por colunas de mármore. A biblioteca servia como um espaço de encontro para estudiosos e intelectuais. Então, nessa entrada aqui, muitos filósofos, pensadores, trocavam uma ideia nessa área daqui. Bora ver lá dentro da biblioteca?
Durante o crescimento do cristianismo na região, esse ambiente intelectual se tornou fundamental para a disseminação da nova fé. Isso mesmo. Éfeso era um caldeirão de ideias, onde o diálogo entre filosofia grega e as crenças cristãs desafiavam as tradições pagãs. Isso mesmo. Apesar de ser um centro de aprendizado pagão, a biblioteca proporcionava um contexto rico para o debate e a reflexão, permitindo que os cristãos formassem suas ideias e defendessem suas crenças. Portanto, suas ruínas, sim, não são apenas um testemunho da grandeza intelectual do passado, mas também simbolizam a importância do conhecimento da transformação cultural que moldou a história do cristianismo. Pois é, chegamos aqui agora na famosíssima Rua de Mármore, que cerca de 500 metros nos ligava daqui da biblioteca até o Teatro Romano, lá ao fundo, o Teatro de Éfeso. A gente não vai poder passar essa parte porque está em reforma, está em manutenção, mas vamos por aqui, ó. Restauração. Mas por aqui dá pra gente poder ter uma ideia. Ó aqui, ó, vem cá, ó. Filma daqui, mozão. Então a Rua de Mármore é uma impressionante via pavimentada, datada do século IV a.C. Essa rua era um vibrante centro comercial e cultural, onde cristãos, mercadores e viajantes se deslocavam diariamente. As escavações arqueológicas revelam detalhes fascinantes, como sulcos de rodas de carruagens e inscrições em mármore, que trazem referências a figuras importantes da época. A Rua de Mármore, essa aqui, não era apenas um caminho, mas um testemunho da vida vibrante de Éfeso. Então imagine isso aqui, os mercadores, as pessoas transitavam muito por aqui. E aqui também ia se anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Então é muito interessante a gente poder caminhar por onde os cristãos primitivos caminharam e debatiam contra a idolatria, contra a imoralidade e uma série de outras práticas pagãs. E ali, lembrando que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, então eles traziam a verdade a Cristo como Senhor e Salvador. E que isso possa então servir de um incentivo para a gente, que mesmo em um lugar tão idólatra e tão problemático, os cristãos daquela época permaneciam firmes, aqueles que queriam seguir a palavra e o caminho do Senhor Jesus. Você sabia que a igreja de Éfeso foi elogiada por não seguir as práticas dos nicolaítas? Mas quem são os nicolaítas? Deixa eu sentar aqui para a gente trazer para vocês um pouquinho de quem foram os nicolaítas. O nome nicolaítas deriva do grego Nikolaos, ou seja, que se forma a partir de duas palavras, Nike, que significa vitória, e Laos, que significa povo. Assim sendo, Nicolaos pode ser interpretado como vencedor do povo ou conquistador do povo. A origem do termo está possivelmente, estou tendo uma hipótese, que está ligada a uma figura histórica chamada Nicolau, um dos 7 diáconos mencionados em Atos capítulo 6, verso 5, que foi escolhido pela igreja primitiva para atender às necessidades dos pobres. No entanto, não existem evidências definitivas que comprovem uma conexão direta entre Nicolau de Atos e os nicolaítas mencionados no Apocalipse. Algumas tradições cristãs sugerem que as práticas e ensinamentos nicolaítas haviam se desviado da doutrina apostólica original. Portanto, o nome Nicolaítas simboliza a crítica a um grupo que, segundo a tradição cristã, se tornou um conquistador do povo, atraindo-os para práticas e ensinamentos que não eram fiéis às verdadeiras mensagens do Evangelho. Essa interpretação nos lembra da importância do discernimento e da fidelidade à doutrina cristã, a fim de evitar desvios da verdadeira fé. E aí,
vai uma dica. Cuidado das fontes que você tem buscado para suas pesquisas bíblicas, né, para suas pesquisas históricas, arqueológicas, para ver se são fontes seguras, genuínas, de pessoas que realmente sabem o que estão falando. Então, fica aí a dica, explicando um pouquinho aqui da cidade de Éfeso, quem eram os nicolaítas. Então agora a gente vai conhecer o banheiro ou a latrina, aonde as pessoas iam fazer suas necessidades. Bora lá conhecer esse espaço. Inclusive tem um gatinho ali, ó, mozão. Então era por aqui, olha só, mozão, filma ali embaixo, aonde as pessoas faziam suas necessidades. Era uma área pública. Inclusive, tem uma curiosidade. Quando viam pessoas muito importantes e tudo mais, era colocado, tipo, pessoas tocando, né? Na parte de cima aqui, para não escutarem o barulho das vossas necessidades aqui, né? O pum-pum, a flautulência e etc. Então imagina só. Então imagina, banheiro público, as pessoas vinham e faziam suas necessidades por aqui. Vamos dando a volta? Olha, falam que ficavam pessoas acendendo incenso para poder diminuir o cheiro. O cheiro também, com certeza. Imagina. A céu aberto, imagina isso aqui. Imagina as pessoas ficam travadas quando viajam. Pois é, Que ia ser naquela época. verdade. E é um dos lugares que o povo quer primeiro vir conhecer onde é que era o banheiro público, já sabendo desse detalhe que tem da parte aberta e todo mundo tem que fazer suas necessidades aí, um vendo o outro. Bora por aqui? Tem uma outra curiosidade que eu queria mostrar para vocês. Geralmente o pessoal passa correndo e passa batido de ver um detalhe interessante. Olha isso aqui, entalhado. Geralmente os guias entram por ali, né? A outra porta por onde a gente entrou, né? Exatamente. Saem e vão embora. Vão embora e passam direto aqui. Mas esquecem de ver isso aqui, olha. Isso aqui é da época de Paulo. Então é uma imagem da Diana de Éfeso, ou Artemis, com os animais. Lembra que a gente falou, a protetora dos animais e tudo mais? Então, aqui entalhado, a deusa Artemis ou Diana de Éfeso. Em Atos fala bastante sobre ela. Sim, fala bastante. Então, queria só ressaltar isso aqui. E bora seguindo. Vamos continuar. Vou mostrar aqui um pouquinho sobre o templo de Adriano, que eram imperadores que eram adorados após a sua morte. Mas em Éfeso, especificamente, nós vamos falar uma curiosidade, algo que ocorreu historicamente comprovado. Nós vamos estar falando para você sobre um imperador que foi adorado ainda em vida. Não foi Adriano. Aqui mostrando para vocês um pouco de alguns mosaicos, olha, intactos ainda. Terceiro e quarto século, né? Isso. Lembra que a gente falou um pouquinho lá embaixo sobre adoração aos imperadores? Pois é, esse daqui era o templo de adoração ao imperador Domiciano. Então vamos ler um detalhe aqui que eu acho que é importante você fazer essa conexão junto ao apóstolo João.
Quando João morou em Éfeso, o imperador era Domiciano. Sim, os imperadores eram endeusados depois da morte, mas esse imperador queria mudar essa lei e criar o culto ao imperador com ele ainda vivo, ok? Imagina o nível do ego aí e da loucura e da idolatria do cara. E em Éfeso, aqui mesmo, ele fez isso. João foi banido devido a ser contra a idolatria ao culto aos outros ou a ele mesmo. Então, ele batia de frente mesmo com essa questão da adoração a um homem, né? Ou a qualquer outro tipo de deuses da época. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso aqui, lembrando que Domiciano era adorado ainda em vida. O nome, né, edifício arqueológico, é o Pois maior. é, um dos maiores aqui. Acho que é o terceiro maior do mundo. Isso, terceiro maior sítio arqueológico do mundo, onde tem, Um museu a céu aberto. exatamente, e detalhe, e ainda continuam as escavações, aqui não para. Então tem áreas que são fechadas ao público, porque tem os historiadores, os arqueólogos, explorando, fazendo ali as suas análises e estudos, né? E futuramente, com certeza, vão descobrir mais coisas para a gente poder ver. Mas isso aí é para uma outra vinda a Éfeso. Uau! Aqui, artefatos achados. Datado da época. Isso daqui é só uma curiosidade, não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, João, mas essa daqui é uma deusa Nike. Era uma deusa grega e nisso ela era a deusa da vitória. Você pode ver que tem um tênis muito conhecido, o Nike ou Nike. Ele foi inspirado nessa deusa. Tanto é que você pode ver essa forma, né, o formato dela nessa foto aqui, meio que voando e da velocidade e da vitória. Isso aqui é só uma curiosidade extra-bíblica. Então agora a gente está indo para o Odeon e vamos falar um pouquinho o que significa, o que era isso. Bora lá. Ah, antes de ir para lá eu quero mostrar para vocês um negócio muito interessante aqui, que eu acho que vale a pena a gente ver. Imagina que são símbolos cristãos. Ali está um monograma que significa o que, mozão? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Isso aí. Aqui mais o símbolo do peixe. Lembra que como era Tudo símbolo cristão, né, Ale? exatamente aqui em Éfeso. Veja bem, como é que eles faziam isso? Vamos demonstrar um pouquinho. Quando era cristão para ser identificado, por exemplo, marquei um encontro com a Giovana. Era proibido na época. Era proibido. Então marquei um encontro, vamos segura um pouquinho aí, irmão. Marquei um encontro com a Giovana. Aí, tá ok. Só que eu não a conhecia. Uma pessoa falou que a Giovana era cristã e ia me encontrar. Então eu chegava tipo aqui, nesse local que a gente tinha marcado, eu fazia um símbolo assim, um risco assim, né, no chão. Fazia um risco. A Giovana vendo ao redor, não sei o que, via o risco, ela vinha e cruzava esse risco, fazendo como se fosse um símbolozinho do peixe que está ali, que a gente mostrou para vocês. Então se identificava dessa maneira. Então isso é uma curiosidade como os cristãos da época se reconheciam quando não tinham intimidade e tudo mais. E hoje em país de alta perseguição, com certeza também eles criaram outros Com métodos, certeza, né? outros símbolos, outras formas de se conectarem. Então bora por aqui agora. Com toda honra. Pois é, meus queridos, a gente está indo aqui a caminho do teatro e do Odeon. Olha pelas ruas aqui, mais um símbolo cristão. Então, um monograma, aonde simbolizava, nesse daqui, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Salvador. Isso mesmo. Então, isso pelas ruas. A escola de Tirano! Cristo lá. Quem ensinou lá? Que apóstolo foi? Paulo! Vamos dar uma mostradinha nesse local. Pois é, pessoal, antes da entrada aqui do teatro do Odeon, esses tipos aqui
eram jogos romanos. Eles tinham esse costume de brincar pelo chão. Como nós temos, por exemplo, no Brasil, bolinha de gude, aquelas coisinhas de risquinho, o joguinho chamado da velha, aquele que faz assim. Os romanos tinham esse tipo de costume de brincar. E aqui você pode ver, olha, aqui já fizeram um X, aqui outro, eles iam brincando. A gente vai ver também, tem mais outros desses jogos romanos da época. Mais para frente um pouquinho. Complementando, lembra que quando Jesus ali crucificado, estava lá na cruz, os soldados romanos estavam jogando e tirando a sorte. Eram tipos de jogos assim que eles tinham o costume de fazer. Chegando aqui no Odeon, onde eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que significava, o que era. Possivelmente, Paulo também alugava, isso aqui era um pequeno tipo teatro. Vamos olhar aqui? Era coberto, né? Coberto, isso. E para um número menor de pessoas, onde tinham palestras, onde eles discutiam filosofia, era locado aqui para... Pois é, já tem vários grupos aqui, pessoal. Vamos subir aqui um pouquinho e a gente já explica para vocês aqui. O Odeon de Éfeso era um teatro coberto utilizado para a realização de concertos e eventos culturais, com capacidade para 1.500 pessoas. Era um local onde se realizava apresentações culturais e encontros comunitários. O Odeon representa a vida cultural e vibrante de Éfeso. Era um local importante na época em que provavelmente Paulo, João e os cristãos primitivos usaram para pregar a mensagem cristã. O que eu tinha mais ou menos comentado era que poderia ser aqui, aonde Paulo, João, os discípulos, eles traziam a palavra também. Muitos falam sobre a escola de Tirano em um outro local. Eu, particularmente, acho que poderia também ter sido usado aqui como aonde Paulo locava e pregava o Evangelho. A escola de Tirano, situada em Éfeso, se destaca como um marco importante do ministério do apóstolo Paulo e nas disseminações do cristianismo no mundo greco-romano. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo permaneceu em Éfeso por cerca de 3 anos, dedicando-se ao ensino da palavra de Deus. Seguindo o relato em Atos dos Apóstolos, Paulo encontrou na escola de Tirano um espaço propício para ministrar e educar os novos convertidos. Essa escola funcionava como um local de aprendizado e debate, onde as ideias filosóficas da época eram discutidas. Paulo aproveitou essa oportunidade, utilizando os horários em que a escola estava vazia, geralmente à tarde, para ensinar sobre o reino de Deus. O impacto do seu ministério foi tão profundo, que pessoas de diversos lugares ouviam a palavra através da boca de Paulo. Também, ele não apenas ensinou em Éfeso, mas também enviou missionários para cidades vizinhas, ampliando a influência do cristianismo na região. Através de seus ensinamentos, muitos se converteram e a comunidade cristã cresceu rapidamente aqui em Éfeso, desafiando a prática da idolatria e a adoração de deuses pagãos predominantes na cidade. A escola de Tirano simboliza não só um espaço de ensino, mas também um centro de transformação espiritual. A dedicação de Paulo em ensinar e fortalecer os crentes em Éfeso deixou uma marca duradoura na história da igreja e na formação também do pensamento cristão. Essa narrativa ressalta a importância da educação e do diálogo na propagação da fé, mostrando como o conhecimento pode ser uma ferramenta poderosa na missão de evangelizar. E aí eu trago uma alusão também. É muito importante aquelas pessoas, missionários, ou então até mesmo que queiram estar levando a palavra, se preparem, né? Utilizem das ferramentas que nós temos hoje em dia, escolas, para melhor se aprimorarem dentro da palavra, para trazer algo sem heresias, como tinha muitas heresias e foram fundamentadas também na cidade de Éfeso, no tempo de Paulo e de João. Então, que você seja uma pessoa apta para poder levar o Evangelho na sua verdade, na sua doutrina
e também na veracidade. Aqui fala, né, que Efésios era a guardiã dos templos. Foi nesse contexto que João foi banido para a ilha de Patmos. Então ali está descrito. Exatamente, que uma evidência arqueológica, né, está escrito aí em grego antigo, que essa cidade era a guardiã dos templos, devido ao número de templos e deuses que tinham aqui, que eles adoravam, inclusive imperadores. Então esse é um dos motivos, por conta da pregação aí da igreja primitiva, né, o apóstolo João acabou também sendo banido dessa cidade, que acolheu Paulo muito tempo atrás e também expulsou Paulo quando ele quase foi morto, né? A gente vai lá para o teatro e vai mostrar isso agora. Bora lá para o teatro, vamos para lá. O Teatro de Éfeso, um dos mais impressionantes vestígios da cidade, revela a grandiosidade da cultura e do entretenimento da época. Com capacidade para cerca de 25.000 espectadores, esse Coliseu Romano era um palco para apresentações teatrais e eventos importantes. Durante a estadia do apóstolo Paulo em Éfeso, registramos um tumulto que surgiu entre os artesãos que fabricavam ídolos de Ártemis. Essa situação culminou em uma assembleia tumultuada no teatro, onde a multidão gritava em defesa da sua deusa: "Salve, salve, salve Diana!" Paulo quase foi morto aqui. A presença do cristianismo em Éfeso é lembrada nas cartas que Paulo escreveu, incluindo a famosa carta aos Éfesos, que aborda a unidade e vida cristã. O Teatro de Éfeso não é apenas um testemunho da riqueza cultural da cidade, mas também um marco de luta entre antigas práticas pagãs e o crescimento do cristianismo, simbolizando a transformação espiritual que ocorreu naquela região, ou nesta região. À medida em que concluímos nossa jornada pelas impressionantes ruínas de Éfeso e exploramos as histórias das 7 igrejas do Apocalipse, somos chamados a refletir sobre a imagem poderosa que essas congregações receberam, o que isso significa para nós até hoje. Também, cada uma das igrejas mencionadas nas cartas de Apocalipse enfrentou desafios únicos e dificuldades também, mas também recebeu promessas encorajadoras do nosso Senhor Jesus. Em Éfeso, aprendemos sobre a importância de manter nosso primeiro amor e não perder a paixão pela nossa fé. À medida que nos dirigimos a um mundo repleto de distrações e desafios, somos convidados a renovar nosso compromisso com Deus e vivemos em fervor e dedicação. O exemplo da igreja de Éfeso nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, podemos sempre nos fortalecer em nossa vida espiritual. Assim, ao deixarmos estas antigas ruínas, que possamos nos esforçar para ser uma igreja viva e vibrante em nossos próprios contextos, comprometidos com a verdade do Evangelho e dedicados ao amor e a serviço ao próximo. Que a história dessas 7 igrejas não são apenas um relato do passado, mas uma fonte de inspiração prática que nos motive a andar mais perto de Cristo e a viver a fé com coragem e determinação. Até o próximo vídeo, continue seguindo os passos do Mestre Jesus.
Então a gente está chegando numa outra área, também a 5 quilômetros do sítio arqueológico de Éfeso, que é a chamada Casa de Maria. Vamos dar uma olhadinha e entender um pouquinho o que falam sobre isso. Continuamos caminhando agora, lembra, fazendo parte de Efésios, Casa de Maria. Esse local não é visitado por muitos protestantes, então é mais a tradição católica, né, que vem visitar. Excursões do mundo inteiro entendem que aqui então Maria passou seus últimos dias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Caminho da casa. Estamos indo lá, caminho da casa. Eles falam que é datada do primeiro século? Sim. Onde, enfim, as tradições dizem que alguém morou aí, pode ser que ela morou aqui, né? Pode ser, é uma possibilidade, visto porque ainda Maria viveu com João. Então João, ele possivelmente morou por essa região. E aqui a gente está a 5 quilômetros aproximadamente do sítio arqueológico ali de Efésios, onde a gente já fez todo um roteiro por lá, mostrando o teatro, mostrando a biblioteca e muitas outras coisas. Aqui a gente está chegando já, ó. Tem centenas de pessoas que vêm para poder dar uma olhadinha aqui. Ao visitarmos este local aqui, a gente tem que ver que para muitos representa uma rica história. A ideia de que Maria, a mãe do Senhor Jesus, viveu seus últimos dias por aqui. Então, ela tenha vivido após a crucificação do Senhor. Também o apóstolo João, a quem Jesus confiou cuidar de Maria, a trouxe para Éfeso, onde atuou como líder da igreja primitiva. Embora não haja evidências arqueológicas definitivas que comprovem a presença de Maria, relatos antigos, como os de João Crisóstomo, reforçam essa conexão. A Casa de Maria é um lugar de tranquilidade e oração para muitos. Pessoas vêm aqui, peregrinos do mundo todo, olha, pode ver, lotados para passar rapidinho e entrar e ver. É uma casinha pequena, tá? Muito simples. A Casa de Maria é um lugar, então, onde as pessoas vêm, atraindo milhares de peregrinos de diferentes partes do mundo. Sua simplicidade e sua beleza proporcionam um ambiente propício para a gente fazer uma reflexão, e pode ser que Maria passou seus últimos dias nesse local. Um lugar bem pequenininho, né? Acesso restrito, um pequeno salãozinho de entrada, mais um outro pequeno e já essa saída. Então, é aqui que o pessoal vem e faz as suas preces ali, olha. Ali o pessoal vai lá e tem, fazendo ali, acendendo as velas, fazendo seus pedidos, aquela coisa toda. E a gente segue de volta para outro local. Chegamos aqui em mais uma parte arqueológica do templo de Ártemis, ou Diana de Éfeso. Vamos chegar um pouco mais perto para a gente poder estar explorando e falando um pouco mais sobre essa deusa que era idolatrada na cidade. Não ficou absolutamente quase nada. Vamos para lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que restou do templo aqui de Diana.
ou Ártemis. O templo de Ártemis em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era um grandioso santuário dedicado à deusa grega da fertilidade e da caça. Construído no século VI a.C., o templo era famoso por sua arquitetura imponente, com colunas de mármore e uma rica decoração escultórica, atraindo visitantes de todas as partes do mundo conhecido. Durante o período em que o cristianismo começou a se espalhar, Éfeso era um importante centro de culto aos deuses pagãos, especialmente a Ártemis. A presença dos cristãos primitivos começou a desafiar as práticas tradicionais da cidade. Um acontecimento bíblico significativo registrou em Atos 19, onde narra que Paulo, ao pregar sobre Jesus, provocou uma grande revolta entre os artesãos que fabricavam ídolos de Ártemis. Eles temiam que o crescimento do cristianismo pudesse arruinar os negócios relacionados ao templo, levando a um tumulto em Éfeso. Diana de Éfeso, ou Ártemis, refere-se à mesma divindade, mas são chamadas por nomes diferentes em contextos distintos. Ártemis é o nome grego da deusa da caça, da natureza e da fertilidade, enquanto Diana é o equivalente romano. Em Éfeso, uma das cidades mais importantes do Império Romano, a adoração a Diana tomou uma forma muito particular, associada à fertilidade e à proteção das mulheres. O templo de Artemisa, em Éfeso, era também um centro religioso significativo e atraía peregrinos de todo o Mediterrâneo, simbolizando não apenas a devoção religiosa, mas também a riqueza e a influência da cidade. A deusa era considerada uma protetora da cidade, por isso a sua adoração era intensa. No contexto do Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos, a figura de Diana de Éfeso aparece quando o apóstolo Paulo prega sobre Cristo, desafiando as práticas idólatras e a adoração à deusa. Sua pregação levou a tensões significativas entre os seguidores de Diana e os cristãos, refletindo, então, a luta entre diferentes culturas e crenças da época. Dessa forma, Diana de Éfeso, ou Ártemis, representam a mesma entidade, mas suas implicações culturais, religiosas e históricas diferem conforme o contexto de adoração e as interpretações locais. Atos capítulo 19, de 23 a 29. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artesãos, reuniu-se então com os trabalhadores do mesmo ramo e disse: Senhores, vocês não sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade? E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Então, não somente há o perigo da nossa profissão perder todo o nosso lucro, mas também o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de que a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo pode ser destruída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, houve uma grande confusão na cidade. O povo foi às pressas ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Atos 19, de 23 a 29. Esse evento ilustra a intensa luta entre o cristianismo e o paganismo na época e destaca a transformação cultural que os ensinamentos cristãos estavam provocando na sociedade. O templo de Ártemis se tornou um símbolo da resistência ao cristianismo, mas também uma testemunha da mudança que estava ocorrendo à medida que os cristãos desafiavam a ordem religiosa estabelecida. 200 anos mais tarde foi destruída por um grande incêndio. Atualmente, após muitos terremotos também e saques, tem apenas uma solitária coluna, como vem aqui, que foi reerguida por arqueólogos no século XIX.
que encontra-se aqui de pé. Também o culto a Diana incluía sacrifícios e muitas prostituições cerimoniais, orgias, competições atléticas e também teatro e muitos musicais. O templo de Diana era uma atração turística e de grande importância econômica para a cidade, também de vendas de objetos e estátuas de Diana. Por isso, o apóstolo Paulo começou a anunciar o evangelho em Éfeso. Muito também revoltou as pessoas ali que estavam com ele e eram seguidoras dessa deusa e adoradores. Mas também parte da oposição, da idolatria, das pessoas idólatras de Éfeso, faziam então um confronto com Paulo e os seus seguidores, aqueles que já estavam ouvindo o evangelho acerca do Senhor Jesus. A mensagem do evangelho prosperou naquele lugar e também foi de impactante comunidade cristã estabelecida em Éfeso. Também uma curiosidade, existia uma deusa adorada na antiguidade, né, amor? Exatamente. Enquanto a gente fala, vou mostrar aqui para vocês a única coluna que tem aqui nesse espaço, né? Que foi aí reerguida. Dá para ter uma noção do tamanho que era isso aqui, era gigante mesmo. Enquanto a gente vai andando aqui, Ale, lembra que aqui na região, na antiguidade, eles já faziam cultos pagãos. E existia uma deusa que ela tinha um corpo muito grande, ela era bem gorda e tinha seios também enormes. Por quê? O que significava isso? Então, significava que essa deusa era considerada uma grande mãe que alimentava os seus filhos, que era aquela população. Então, como a gente sabe que acontece na maioria dos lugares, sempre que tem uma religião e chegam povos novos, há um sincretismo, né? Ou então uma fusão que acontece. E foi o que aconteceu aqui nessa região. Eles substituíram o nome de Ártemis por Diana, assim como eles fizeram com outros deuses também da mitologia grega. E essa mulher, né, essa deusa, foi idolatrada aqui e inclusive o apóstolo Paulo e outros quase morreram linchados por conta do paganismo que eles vieram proclamar contra, falando do Deus Criador. Seria o sincretismo. Exatamente, né? O sincretismo religioso. A gente consegue enxergar isso em outras religiões, inclusive no Brasil, né, na África que a gente está, essa fusão que acontece. Mas nós temos que entender, e é interessante quando a gente visita sítios arqueológicos, que tem partes desses sítios que é escrito assim, está fazendo a restauração. Por quê? Porque eles querem que aquele lugar se torne como era originalmente. Então, por exemplo, a gente saiu, Ale, vem aqui mostrar essas ruínas aqui, mas eu queria só falar que a gente saiu lá do teatro, que está fechado, inclusive, que está restaurando, para quê? Para ficar o mais parecido com o original da época, né, que foi criado. Então, isso é restauração, não é criar um novo, mas é restaurar da forma originária que aquilo foi criado. E o Senhor veio também para nos restaurar. E quando Jesus vem e ele começa a falar do evangelho do reino de Deus, ele não está estabelecendo uma nova religião, pelo contrário, ele está estabelecendo um estilo de vida diferente para as pessoas voltarem à origem daquilo que Deus as criou, intimidade e relacionamento com Deus. Saindo então desse pequeno sítio arqueológico do templo de Ártemis ou Diana dos Efésios. Então, meus queridos, terminamos a nossa peregrinação pela cidade de Éfeso. Então agora nós vamos seguir para as outras cidades, ou seja, as 7 cartas escritas no livro de Apocalipse. Então vamos visitar as 7 igrejas também. Espero que tenham gostado, sigam os nossos canais, divulguem e nos acompanhem agora seguindo para as outras cidades. E continue seguindo os passos do Mestre Jesus. Até mais!